Bom dia, vamos para a nossa primeira aula de geometria analítica no plano. Então, a nossa área de trabalho agora é estudar o ponto no plano, que é chamado plano cartesiano. Nós já estudamos esse plano cartesiano desde o ABC, então a gente não tem muito problema com ele. Então, está aqui o eixo Y e o eixo X. O eixo X é chamado de eixo das abscissas, o eixo Y chamado eixo das ordenadas. Qual é a função do plano cartesiano? Ele só serve para uma coisa. Qual é? Representar par ordenado de número. Agora, cada pontinho no plano ao quadro todo é o plano, está representado por um par ordenado de número. Par ordenado por quê? Primeiro é o X, depois é o Y. Então, aqui, por exemplo, ponto A. Quem é o valor do X? 1. O valor do Y, 2. Então, ponto A é representado por um par ordenado de número. Essa é a diferença do plano cartesiano. Cada ponto no plano está representado por um par ordenado de número. Então, fiz aqui a representação de alguns pontos, ponto A, ponto B, ponto C, o ponto D, o ponto E, até o ponto F. E tens aqui alguns que eu destaquei. O ponto E é um ponto que está sobre o eixo Y. O que significa o ponto estar sobre o eixo Y? Está dizendo para nós que o X dele é 0. Certo? Então, ó, quando nós estivermos resolvendo os exercícios, aí ele está lá dizendo um ponto de abscissa 0. Você já sabe que o ponto está sobre o eixo Y. Ou então, de maneira similar, dizer assim, ó, o ponto pertence ao eixo Y, você já saber que a abscissa dele é 0. Então, ó, e se o ponto estiver sobre o eixo X, como o ponto D, está aqui, ó, significa que o Y dele é 0. Então, o Y igual a 0 significa que o ponto está sobre o eixo dele. Então, quando o problema falar sobre o ponto pertence ao eixo das abscissas, você já tem certeza que o Y dele é 0. Outro ponto que eu queria chamar a atenção é o ponto F aqui. O que tem o ponto F? A abscissa e a ordenada são iguais. Esses pontos que o X e o Y são iguais, ele pertence à bissetriz dos quadrantes ímpares. Tá? Então, aqui é o primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro e o quarto quadrante. Então, ó, quando o ponto tem o X e o Y iguais, significa que ele pertence à bissetriz dos quadrantes ímpares, ou seja, do primeiro e terceiro quadrante. Então, quando estivermos resolvendo o problema, falar o ponto pertence à bissetriz dos quadrantes ímpares, ele está dizendo para nós que o X e o Y são iguais. De maneira similar, o ponto C, ó, qual a diferença? É que uma é positiva e a outra é negativa. Então, esses pontos que tem X e o Y diferindo apenas os sinais, ele pertence à bissetriz dos quadrantes pares. Então, quando disser assim, ó, o ponto pertence à bissetriz dos quadrantes pares, você já saber que o X e o Y têm sinais contrários. Tem o mesmo valor em módulo, mas os sinais são contrários. Então, esses 4 pontos aí, eles são essenciais e aparecem muito no nosso problema. Qual é ele? Repetindo aí, quando o ponto pertence ao eixo das ordenadas, o X dele é 0. Quando o ponto pertence ao eixo das abscissas, o Y dele é 0. O ponto pertence à bissetriz dos quadrantes ímpares, o X e o Y são iguais. E a bissetriz dos quadrantes pares, o X e o Y têm sinais contrários.